Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 6. Livro Escada de Jacó. Assunto: do pó ao pó. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Do pó ao pó. Essa nossa passagem por esse mundo de meu Deus é cheio de maravilhas, claro, contrastando com muita miséria humana. Culpa do Criador? De forma alguma. Essa leva de espíritos reencarnados na Terra tem dívidas imensas com Deus e Ele, sendo misericordioso e justo, nos oferece todas as oportunidades de resgates, mesmo que para isso sorvamos sofrimentos acerbos. E essas oportunidades nada mais são do que o regresso à carne através das reencarnações sucessivas e compulsórias. Vale ressaltar, porque se dependêssemos de nós voltar ao corpo físico, não teríamos essa coragem se não fosse pelo empurrãozinho de Deus para conosco, quantas vezes forem necessárias. Nesse capítulo, iremos analisar uma conversa interessante entre Odilon, Doutor Inácio e Manuel Roberto. Falavam da guerra dos Estados Unidos com o Iraque. Paramentavam acerca de irem ajudar, de alguma forma, os espíritos dessa região conflitante, mas não podiam, porque essas regiões eram assessoradas pelas trevas. Ou será que apenas os encarnados lutavam entre si, olvidando da participação excessiva dos espíritos que participavam direta e indiretamente de um país com outro? E Odilon faz a seguinte pergunta: afinal, o que somos na ordem das coisas? A concepção religiosa de um e de outro não os predispõe à recepção de nossas ideias e argumentos. Interesses políticos em jogo se sobrepõem aos interesses da coletividade, quase não se ouve uma voz isenta em favor da paz, a não ser emergindo do povo. O que não fazem as religiões? Sempre irei falar dessas questões que, no íntimo, me entristece bastante. Jesus não pediu isso, mas os homens, tendo seu livre-arbítrio, escolheram o lado mais difícil da salvação das almas. Indiferente de datas da história, política e religião sempre andarão juntas, trazendo dor e mais sofrimentos à humanidade inteira. E uma verdade foi dita. Na atualidade, por mais absurdo que pareça, convém frisar, sem alguma concessão ao mal, os que, em termos políticos, se interessam pelo bem da coletividade não triunfam. Verdade infelizmente verdadeira. Quantos e quantas mártires que pisaram na terra trazendo a boa nova do Cristo e não foram perseguidos e mortos? Na história do Brasil, quantos homens que, fazendo parte da política brasileira, foram assassinados porque desejavam, de coração, trazer um pouco a mais de esperança ao povo que sofria e que ainda sofre nas mãos de bandidos de colarinho branco. Outra verdade inconteste dita por Odilon. Os cartéis estão em quase toda parte, inclusive na indústria farmacêutica. Não há real interesse na cura de determinadas doenças. O doente é uma fonte de renda para os médicos, para os hospitais, para os laboratórios. É assustador essa falta de sensibilidade nessas áreas médicas. Sempre falei e continuarei a falar que hoje, com a tecnologia de ponta que já conquistamos, tem cura para todo tipo de doença. Mas as multinacionais não entregam a cura ao povo. Para que curar o povo, se esse povo se tornou uma fonte de renda milionária, não é mesmo? Um círculo bastante vicioso se tornou um filão de ouro: laboratórios, médicos, drogarias. É tanto que em cada esquina hoje vemos uma drogaria e clínicas particulares em pleno vapor. Agora é uma onda de terapeutas de tudo quanto é especialidade aparecendo de ponta a ponta do Brasil, mas nenhum deles se preocupam em tirar 1 ou 2 dias da semana para atender pessoas necessitadas.
que não tem o quinhão valioso para uma sessão de terapia em suas clínicas e consultórios luxuosos. A maioria das pessoas estão tomando medicamentos para piorar a saúde, essa é que é a triste realidade. E a área médica aplaude e agradece. Vergonhoso tudo isso. Até onde irão esses espíritos trevosos encarnados? E Odilon tem a resposta. Vejamos. O sofrimento que se alastra terminará por induzir o homem a uma profunda revisão de valores. A tendência é que, após ter chegado aos extremos, a civilização torne ao ponto de equilíbrio. Sempre foi assim ao longo da história. Lembro-me como se fosse hoje, o povo brasileiro dando as mãos em todo o país pedindo diretas já. Quando o povo quer, ele pode transformar as coisas para melhor. E creio que essa hora ainda não chegou. Mas irá chegar com toda certeza. E como disse no princípio desse comentário, do pó ao pó. Sim. Esses magnatas do crime, que sustentam uma ditadura civil do século XXI, irão cair e, do mesmo pó que veio das estrelas distantes, eles regressarão ao pó de onde a miséria humana os abraçarão em outras civilizações, essas primitivas. É o meu consolo. E Doutor Inácio reforça esse meu pensamento. Antigamente, comentei, treva era treva, os espíritos a seu serviço encarnados e desencarnados se apresentavam de maneira inconfundível, andrajosos e tétricos. Hoje, se mostram de terno e gravata, falam diversos idiomas, são polidos e recebem honras militares. As eleições estão chegando e os políticos a serem eleitos pelo povo, já foram escolhidos, por eles mesmos. Qual o sentido do voto mesmo, nesse sentido? Alguma dúvida? Alguém esperando o anticristo chegar? Vale a reflexão, não é mesmo, meu caro leitor amigo?